Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast da ABA. Isso, nosso ABAcast. Hoje é o nosso terceiro episódio e trazemos um convidado aqui para falar um pouco da sua área de expertise, Dr. Eduardo Bittencourt. Só para falar um pouquinho para vocês dessa dinâmica e o que exatamente ele vai desenvolver na sua temática, o Dr. Eduardo ele é especialista em Direito Internacional dos Conflitos Armados, instrutor do Instituto de Direito Internacional Humanitário em Sanremo, na Itália. Tivemos a oportunidade, não é, Dr. Eduardo, de nos conhecer no curso ministrado pela ENAJUM, um acordo estabelecido pela ENAJUM com a Universidade de Sanremo, de Direito Internacional dos Conflitos Armados, e o doutor Eduardo Bittencourt foi um dos nossos instrutores. Muito boa tarde, obrigada pela sua presença. Boa tarde, doutora Fabiane, um privilégio estar aqui com você, poder assistir também o propósito do nosso encontro, poder esclarecer um pouco mais a respeito do direito internacional humanitário e levar aos nossos assistentes, telespectadores, uma notícia a respeito de como como alcança, né, a temática do direito internacional dos conflitos armados, que na verdade está muito mais próximo de nós do que pensamos, né? Então o privilégio é meu também. E a grande maioria das pessoas desconhecem determinadas áreas, a exemplo do próprio direito internacional humanitário e o direito internacional dos conflitos armados, que, na minha opinião, tem suas similitudes, porém as suas divergências. Eu trouxe algumas informações acerca da sua temática, da temática que nós iremos debater no dia de hoje, até para que consigamos ilustrar de forma mais clara a necessidade de abordagem desse tema e a indispensabilidade, o caráter de indispensabilidade, no sentido que a sociedade venha a conhecer também essa temática. O Dr. Eduardo Bittencourt é um especialista, ele vai falar um pouco da trajetória dele, inclusive de vida, de carreira, como militar, não é isso? Como coronel veterano do Exército Brasileiro, que isso é importante para que nós consigamos traçar uma linha do tempo, mas principalmente para que as pessoas entendam da dinâmica e o que levou ele a se especializar e a trazer para nós, na qualidade de instrutor, essas suas experiências. Eu queria pedir um pouco que o doutor falasse a respeito das suas experiências enquanto esteve na caserna, como é que foi o desenrolar disso, e o que levou o senhor a se especializar nessa área. Muito bem. Essa história vai levar muito tempo se a gente for abordar os detalhes, né? Quer dizer, a história é até infindável, né? Mas assim, hoje eu sou advogado, atuando principalmente no direito militar, na parte criminal, no administrativo. Sou coronel veterano, com mais de 32 anos de serviço. O interesse em estudar justamente o direito e focar essa questão do direito internacional dos conflitos armados foi por uma necessidade operacional. Mesmo durante a trajetória no Exército, como capitão, eu tive participando de algumas primeiras operações de garantia da lei e da ordem que foram confiadas ao Exército. Então, daí houve o interesse em estudar o direito justamente para aplicação prática em temas, né, em situações de emprego das Forças Armadas. Tive uma oportunidade de fazer uma especialização sobre direito internacional dos conflitos armados na Suíça e, a partir daí, então, verificar, né, a abrangência do tema e o quanto ele é importante para que o Brasil desenvolva. Isso foi em 2008. A partir de 2012, continuei nessas capacitações voltadas para o direito internacional humanitário, que é o aplicável nos conflitos armados. Foi quando eu estive pela primeira vez em Sanremo, no Instituto Internacional de Direito Humanitário, uma designação feita pelo comandante do Exército, onde de aluno eu passei ao ano seguinte ser instrutor convidado. Então, a cada ano, a partir de 2013, o convite ao Exército Brasileiro foi renovado e eu fui indicado a ser um instrutor. Até que em 2019, 2020, participei do corpo docente permanente do Instituto. Quando eu retornei ao Brasil, fui para a Escola Superior de Defesa. Na época ainda era a Escola Superior de Guerra. E fui para a reserva no ano de 2021 e decidi continuar nessa temática. Dediquei à advocacia na parte do direito militar e na docência na parte do direito internacional humanitário aplicável aos conflitos armados. O Brasil adotou a opção de nomenclatura de direito internacional dos conflitos armados. É assim que o Ministério da Defesa determinou que seja empregada essa nomenclatura, mas que diz respeito ao mesmo compêndio de normas quando nós falamos de direito internacional humanitário. O meio acadêmico, né, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, vai preferir essa nomenclatura, direito internacional humanitário. Então, sempre que temos essa conversa, sempre que eu abordo a temática nas aulas, eu faço questão de alternar, né, essa nomenclatura para que todos entendam o que quer dizer realmente o mesmo compêndio de normas. Direito internacional humanitário, direito internacional dos conflitos armados.
Eu gostaria de pedir que você falasse um pouco, apesar de alguns telespectadores conhecerem a GLO, algumas outras pessoas não conhecem. Então, no escopo do que você vivenciou na GLO, também tive a oportunidade de participar no Rio de Janeiro, o que ela representa para a nossa sociedade no âmbito da participação das Forças Armadas. Porque algumas pessoas dizem, o que é GLO? Vai lá pesquisar no Google do que se trata. E como você vivenciou isso na prática, trazer isso no aspecto que a gente vai abordar, eu acho que é relevante, tendo em vista que a gente consegue que as pessoas que estão nos assistindo possam definir uma linha de raciocínio acerca dessa temática. Muito bem, doutora Fabiane. Fico satisfeito de saber que as pessoas estão buscando no Google, pelo menos, né, saber do que se trata de GLO. É lembrar que as Forças Armadas têm uma missão atribuída na Constituição Federal. Então, se for buscar lá, a defesa da pátria, a garantia dos poderes nacionais constituídos e, por iniciativa de qualquer um desses poderes constituídos, a garantia da lei e da ordem. Então, quando falamos que é uma operação de garantia da lei e da ordem, é porque isso foi, na verdade, convocado, foi indicado por um dos poderes, havendo uma configuração das causas que podem motivar, né, a iniciativa de ter uma operação de garantia da lei e da ordem. Nesse caso, ainda que seja por qualquer um dos poderes, quem tem a competência para determinar é o presidente da República. Então, ele determina ao Ministério da Defesa, ao Ministro da Defesa, que vai acionar os meios necessários. Ou uma das forças, ou as três, né, da forma que tiver a natureza, né, que necessite a intervenção das Forças Armadas para garantir a lei e a ordem. Quando eu me referi no Rio de Janeiro, foi justamente no ano de 2001. Nossa Constituição é de 88, né, já tem essa previsão desde 88. Nesse período veio sendo aperfeiçoada essa ideia de ter a participação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem. Mas foi em 2001 que teve o decreto que realmente regulamentou a participação das Forças Armadas nesse tipo de operação. Então, a partir daí, houve uma clareza de como deveria ser, foi iniciada uma clareza, né, de como haveria esse desenvolvimento desse tipo de operação. Quando existe a atuação das Forças Armadas com as forças de segurança pública, então, na verdade, é um comandante militar que assume a coordenação. Fica um conceito muito interessante dizer que quando há essas operações, né, Forças Armadas, Forças de Segurança, não é uma subordinação das Forças de Segurança às Forças Armadas. O que existe é uma operação interagências. Então, é por isso que dizemos, né, que há uma coordenação. Então, na verdade, o comandante militar é o coordenador e as Forças de Segurança, então, passam a fazer um esforço comum sob a coordenação do comandante militar. É assim como eu citei no Rio de Janeiro, como em outras cidades, outras capitais que tiveram já esse tipo de operação em andamento. Existe uma normativa específica que rege as operações de garantia da lei e da ordem. É claro, de 2001 em diante, isso veio se aperfeiçoando. No caso do Exército Brasileiro, nós temos hoje um centro de instrução de garantia da lei e da ordem, que é justamente onde se desenvolve a doutrina, o treinamento específico. Temos uma brigada que é vocacionada para a garantia da lei e da ordem, e que serve também justamente de unidade, de grande unidade, que daí então se irradia para todas as demais brigadas e unidades do Exército a validação dessa doutrina, as lições aprendidas, né, o treinamento, são as referências que nós temos. Temos a literatura pertinente a esse tipo de treinamento, os manuais, né, e demais instrumentos, e dessa forma então podemos dizer que assim as nossas Forças Armadas, né, podemos dizer que, com certeza, elas estão, sim, preparadas para esse tipo de operação, porque é uma destinação constitucional. E temos, logicamente, a partir de outras grandes operações, e aí temos referência também à Operação Arcanjo, no Rio de Janeiro, a operação que foi também, né, desenvolvida no Complexo da Maré, que se desenvolveu por alguns anos, né? Uma das características desse tipo de operação é que ela deve ser episódica. Então, deve ser episódica e restrita geograficamente a uma área delimitada. O que se coloca é o seguinte, episodicamente não está definido na lei, na norma, quanto tempo é. Mas o que se configura por mais de um ano, chegando a 2 anos e meio, tem-se uma ideia de que esse episódio se estendeu. E a questão não é a vocação das Forças Armadas ficar permanentemente atuando em operações de segurança pública. Quando as Forças Armadas participam dessa operação de GLO,
ela está atuando nos mesmos limites que as forças de segurança pública têm pela lei. Ou seja, Forças Armadas atuando como polícia, nos mesmos limites da polícia. E o centro de gravidade dessas operações é justamente o respeito aos direitos humanos. Então, dizemos que todo o centro de gravidade da atuação da força pública está na legalidade. Se existe alguma violação à norma, alguma violação a esses direitos fundamentais, o operador ele está se colocando numa situação marginalizada, ou seja, ele está se colocando numa situação de infração penal, inclusive. Então, por isso que podemos dizer que atualmente, né, sempre foi, atualmente, mais do que nunca, uma das características que regem a atuação das Forças Armadas é justamente a estrita legalidade. Quando falamos dos cenários de violência, seja de garantia da lei e da ordem, ou seja, de outro que pode ser de competência das Forças Armadas, o importante é saber que tipo de operação, que tipo de violência que está nesse cenário e o decisor que determina o emprego das Forças Armadas que possa indicar que o marco legal aplicável é inerente a essa tipologia. Se é uma situação de violência regida pela segurança pública ou se é uma situação de violência regida por conflitos armados. E no centro desse cenário de violência, e achei muito pertinente o doutor trazer esse esclarecimento, porque muitas pessoas, inclusive as que vivem na comunidade, não têm essa informação. Então, em algum momento, hoje, como nós vivemos em um mundo digital, muito embora nem todos tenham acesso à tecnologia, para alguns esse acesso ainda é muito restrito, em algum momento, alguém pode estar assistindo esse nosso podcast e vai identificar com mais clareza essa explicação que o senhor trouxe. Eu tive a oportunidade de participar de uma GLO, conforme nós já conversamos, no Complexo da Maré, e eu observei que esse trabalho conjunto, obviamente que dentro da esfera de competência de cada um, tanto Forças Armadas quanto auxiliares, ele é um trabalho que precisa ser muito bem coordenado. Exato. E aí, antes de entrar especificamente nas perguntas que eu elaborei para essa temática, eu gostaria de lhe perguntar qual é, na sua opinião, o maior desafio de realização desse trabalho conjunto entre as Forças Armadas e auxiliares, tendo em vista que a natureza da atividade da Força Armada está muito bem delimitada na Constituição, especificamente regida pela Constituição da República Federativa do Brasil. Então, no escopo do desenvolvimento desse trabalho, o que você identificou como tendo sido o maior desafio? Eu entendi a pergunta, eu estou pensando como responder. Na verdade, assim, é um desafio poder resumir em um desafio. São vários desafios. Sim, mas tem um maior. Eu verifico assim, da seguinte forma, é justamente ter a resposta adequada para o cenário que se impõe. A resposta, que eu quero dizer, é tanto no nível decisório político, que vai decidir que a solução é por meio das Forças Armadas, das Forças de Segurança, porque uma situação de violência que gera, na verdade, uma sensação de insegurança, ela não é solucionada somente com o emprego da força pública. Tem várias expressões do poder envolvidas nisso aí. Trazendo para uma resposta que envolve a força pública, o desafio que eu vejo é assim, ter no nível decisório político a indicação de que a força que vai ser aplicada ela está sendo equilibrada em relação à situação de violência. Citar, por exemplo, se temos uma situação grave de pneumonia, não é tratar essa situação como sendo uma gripe. E tampouco o inverso. Se o diagnóstico é de gripe, não tratar como uma pneumonia a fim de que a dosimetria não seja exagerada. Então, o maior desafio que eu vejo hoje é essa questão de se classificar adequadamente o cenário de violência, de acordo com a sua intensidade, com o nível de organização dos atores que são contrários à ordem, fazer com que haja o emprego da força pública. Aí, quando eu falo força pública, Força de Segurança Pública, Forças Armadas, né? Força Pública. Fazer com que haja o emprego da força pública utilizando a dosimetria adequada, ou seja, o efetivo adequado, o marco legal que vai reger as operações seja o adequado, para que se tenha a clareza do operador que está no terreno, ele vai encontrar. Ele vai com o emprego, né, do seu material, do seu equipamento que a força dispõe. Então, no caso das Forças Armadas estarem atuando numa situação como essa, onde ele vai encontrar um oponente, né, tem uma nomenclatura que se coloca como sendo agente perturbador da ordem pública. Mas esse agente, na verdade, é um oponente que está com um fuzil de calibre restrito proibido, né, que seria somente das Forças Armadas,
ele tem granadas, ele tem armas antiaéreas, ele tem foguetes, né? Temos aí relatos de aeronaves, né, de órgãos de segurança que foram abatidas em voo por esses oponentes. Então, assim, é colocar a força pública atuando justamente na proporção adequada, no marco legal adequado, de modo que a resposta do Estado seja eficiente e que isso proporcione segurança jurídica. Segurança jurídica para o operador militar que está no terreno, para o agente de segurança pública que está no terreno, segurança jurídica para o decisor que determinou o emprego da força pública, segurança jurídica para a população que está em volta. Porque, na verdade, o destinatário, né, do produto que é entregue pela força pública é justamente a proteção, a segurança, a defesa da população. Então, assim, eu posso resumir em um grande desafio, eu coloco esse como sendo o maior. E agora entrando especificamente na temática, eu trouxe algumas perguntas algumas das quais, inclusive, o doutor já esclareceu, mas eu acho importante para embasar o nosso debate, de forma que vocês se aprofundem um pouco mais na matéria, e caso tenham interesse em estudar essa temática, já sabem, inclusive, a quem procurar, não é? Eu recomendo. Recomendo. Quais seriam as circunstâncias em que as Forças Armadas geralmente são empregadas em cenários de violência interna? Como bem a doutora falou, nós vivemos hoje uma multidimensão, né, do campo de atuação das forças públicas. Então, não é mais hoje não é somente o cenário do terreno físico, né? Temos aí a questão da atuação cibernética, né? A atuação aí que atua nas transmissões, e temos uma dimensão muito importante que a doutora falou, da informação. Então, trazendo aqui para uma linguagem coloquial, nós temos aí a guerra informacional. De informação ou de desinformação. Então, eu começo dizendo o seguinte: o emprego da força pública, trazendo as Forças Armadas para essas situações de violência interna, é lembrar o seguinte: Forças Armadas têm como dever principal, né, a missão principal, a defesa da pátria. Ultrapassar um pouco a ideia de que defesa da pátria está somente adstrita às fronteiras, né, que fazem limite do Brasil com os países vizinhos, né? Então, na verdade, defesa da pátria hoje tem que ser entendido como também tendo uma possibilidade de uma causa endêmica, ou seja, de dentro do próprio território brasileiro. Então, quando nós falamos emprego das Forças Armadas na defesa da pátria, tem que ter esse contexto de que é possível existir uma causa endêmica que se caracteriza como um conflito armado, não internacional. É dizer, nossas Forças Armadas estão preparadas para isso, né? E cada vez mais vem aperfeiçoando, né, o seu emprego de acordo com essa hipótese, né, com essa possibilidade. A questão é, quando essa situação de violência interna, ela se configura um conflito armado, assim, a questão de saber quando é que ela atingiu um nível de parâmetro que se possa ser caracterizado como um conflito armado. Se é uma situação de violência, ou seja, que está causando uma ruptura na ordem interna, é saber os atores que são, né, os causadores, se eles têm um grau de organização, se eles são são individuais, né, são independentes, ou se eles já têm uma associação que se configura como sendo uma organização criminosa, né, e na forma da lei, como está previsto na nossa legislação pátria. Quando essa associação, esses vínculos, eles acabam tendo um nível de organização que possa ser caracterizado como um grupo armado organizado, que aí já é um outro patamar de violência, já é um outro grau de intensidade de violência. E aí, falando de intensidade, são os parâmetros que são colocados para que se possa medir justamente a ruptura da ordem. Qual é o grau de violência, de intensidade que vem a caracterizar um conflito armado? Então, quando nós temos essa atual dificuldade, essa dificuldade contemporânea de poder fazer toda essa medição, nós dizemos que estamos numa zona cinzenta, ou seja, onde a clareza, né, dos parâmetros não nos permite falar com precisão, indicar com precisão qual é o cenário. Se é um cenário de violência que pode ser resolvida por uma operação policial, por uma ação de segurança pública, ou se esse cenário de violência já atingiu parâmetros onde se configura um conflito armado. Conflito armado é uma situação que tem que ser solucionada a partir das Forças Armadas. Órgãos de segurança pública não resolvem conflito armado.
No conflito armado, em que há justamente o emprego das Forças Armadas, aí sim, órgãos de segurança pública vão atuar, né, de forma conjunta, sob a coordenação de um comandante militar, e aí até se for um caso realmente de mobilização, tem a previsão constitucional, legal, de que as polícias militares, o corpo de bombeiros militares podem vir a ser também convocados como sendo a reserva do Exército, Sim, em caso de mobilização. sim. Mas isso é um ato formal. Então, assim, coloco como sendo justamente uma situação contemporânea, está dentro das maiores causas de emprego, né, de hipótese de emprego, mas que eu posso dizer assim, no nosso país hoje, claramente nós não temos essa causa endêmica, né, de formação de um conflito armado. O que se pode avançar para um estudo e se ter, né, algum tipo de conclusão é nos grandes centros urbanos, e aí eu falo que isso aí não é uma exclusividade só do Rio de Janeiro, mas grandes centros urbanos em que há justamente essas associações, né, criminosas, que podem ter já claramente uma configuração de organização criminosa, uma OCRIM, mas que também já pelo grau de organização e pelo grau de intensidade estarem avançando para uma possibilidade de ser um grupo armado organizado que venha a caracterizar um conflito armado. Então, se a doutora colocar Eu assim... ia lhe fazer essa pergunta, mas aí... Mas se a doutora pensa assim, nós temos um conflito armado no Brasil? Eu diria assim... Eu entendo que sim. Então, assim, a doutora vai ter parte aí do nosso, né, nosso segmento que coloca esse assunto bem em estudo, né? Eu posso dizer o seguinte, né? Eu vou pegar o caso aqui né, como paradigma o Rio de Janeiro, né? Porque teve as maiores operações de GLO. Uhum. Podemos dizer o seguinte, a situação que houve e que há no Rio de Janeiro, ela não é de meramente persecução penal. Então, assim, ela não é meramente a aplicação da lei penal. Não. Então, assim, aí estamos entrando numa zona cinzenta ou numa situação híbrida que não está ainda aceita, né, pela comunidade acadêmica ou de especialistas que pode ser, porque assim, está muito binário hoje. Ou é conflito armado ou não é conflito armado. Não tem uma questão de transição. Meio termo. Então, o que nós utilizamos como sendo zona cinzenta seria essa necessidade de uma nova tipologia que alguns especialistas utilizam, eu me alinho com eles, é a chamada insurgência criminal. É quando se desenvolve um nível de intensidade da criminalidade que não é meramente a aplicação da lei penal, mas que ainda não coloca com segurança, com certeza de que já é um conflito armado. Então está nessa área aí nebulosa, essa zona cinzenta, e que, né, podemos chamar de uma insurgência criminal. Não é a prática criminosa, vamos dizer, habitual, né, mas já avança com outros elementos, seja por equipamentos, seja por nível de organização, seja pelo nível de adestramento da organização. E um objetivo pré-definido. Esse objetivo pré-definido. Existe um objetivo pré-definido, então, para essa atipicidade, não é não aqui colocando na esfera da normalidade a criminalidade, não é isso, mas para essa atipicidade é importante haver uma nova terminologia, uma tipificação que possa identificar exatamente do que se trata. Enquanto isso, eu continuo achando que é. A doutora já está incorporada no nosso time, nosso segmento de estudiosos do conflito armado. Pois é. Quais são as bases legais para o emprego das Forças Armadas em operações dessa natureza, de segurança pública? Então, trazendo aqui para o nosso caso brasileiro, sem dúvida, a primeira referência é a Constituição Federal. E ali, então, vai encontrar a missão destinada às Forças Armadas. Então, como sendo guardião da defesa da pátria, as Forças Armadas devem estar sempre atentas a essas possibilidades, essas evoluções de hipóteses de emprego. Então, a base legal vem principalmente da Constituição. Nós temos aí a Lei Complementar de Organização e Preparo das Forças Armadas, a Organização, Preparo e Emprego das Forças Armadas, né? Temos aí, então, na verdade, as leis ordinárias. Temos no âmbito de cada força, né, a sua legislação interna, e a ideia do Ministério da Defesa é justamente trazer uma coordenação. Os regulamentos próprios, não é? Exatamente. Das Forças Armadas e auxiliares também. O Ministério da Defesa tem essa incumbência, né, essa vocação de trazer justamente a coordenação do emprego conjunto das Forças Armadas. Nós temos no Ministério da Defesa, temos o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, que tem justamente essa vocação de fazer com que haja uma doutrina de emprego conjunto das três Forças Armadas e, como a doutora falou, no caso de necessidade, fazer a mobilização das forças auxiliares, né? Então, assim,
o parâmetro, né, que rege, né, legalmente o emprego das Forças Armadas nesse tipo de operação está hoje no nosso ordenamento jurídico. Ele existe. Existe, e posso até colocar, de acordo com que a gente tem a oportunidade de estar em outros eventos, né, internacionais, alguns países têm o Brasil como uma referência. Estive na Colômbia. Existe na Colômbia justamente uma justiça especial para a paz, né, uma justiça transicional. E eu fiquei assim, tive uma grata surpresa de ver que entre, né, os que operam na justiça, os assessores, né, dos magistrados, eu encontrei uma legislação brasileira, nossa, né, que estava sendo justamente estudada e servindo de paradigma, de estudo comparado, para que eles pudessem justamente fundamentar as decisões dessa corte, dessa justiça Analogia judicial. E equidade. Porque traz assim, o Brasil tem um avanço nessa legislação de emprego das Forças Armadas internamente. Ao contrário, temos também países que não colocam essa hipótese de emprego de forma nenhuma. Forças Armadas não atuam em causas endêmicas. Sim. Uma questão aí de separação de destinação ou de algum reflexo de alguma situação interna que o país passou, mas que não tem uso das Forças Armadas, né, nessas causas endêmicas. Então você acha que isso é uma peculiaridade do nosso país? Acho que o Brasil ele teve essa necessidade e desenvolveu bem isso. Uhum. Não digo que é exclusividade. No cenário latino-americano, nós temos outros exemplos, bons exemplos. Na Europa, posso citar assim como um paradigma, né, um caso assim de referência, foi justamente o que aconteceu na França. Se a gente lembrar aí alguns acontecimentos que foram, né, em Paris, né, no Bataclan, sim, e também em Nice. Nice fica numa parte, né, da França junto ao Mediterrâneo, uma cidade tida como, né, um destino de vários turistas, né, e que houve também, no ano de 2015, houve um atentado com dezenas de mortos, 80 e tantos mortos. E aí isso suscitou, na verdade, a iniciativa de que o Estado, né, França, disparasse os seus mecanismos de proteção previstos na Constituição. Aí temos, então, medidas de exceção. Então, o estado de sítio, que foi imposto, foi colocado em determinadas áreas geográficas, e que foi uma medida que, a partir do que a legislação francesa indica, permite, foi sendo renovada algumas vezes. Então, veja assim, e aí foi claro que a gente pôde ver nas ruas as Forças Armadas atuando. Exército nas ruas, normalmente, na maior parte, a Força Aérea dentro dos aeroportos, fazendo também aquela ação de policiamento preventivo. E o que eu pude ver é que, a partir daí, então, a França passou a desenvolver a sua legislação para emprego das Forças Armadas nessas causas de violência interna. Violência, terrorismo, né? Tem umas certas... Ou seja, um cenário aparentemente... Típico de ruptura nacional. De ruptura da violência, que seria meramente do nosso país, penal. Por exemplo. Então, a partir daí passou a ser uma referência. Então, emprego de Forças Armadas em causas de violência interna. Passou a desenvolver a sua legislação a partir desses eventos aí. O Brasil já tem essa legislação. Claro, sempre aperfeiçoando, mas ele tem. Então, eu posso dizer que nosso país está numa projeção muito positiva, né? Em matéria de legislação, bastante avançada nesse sentido. Pode ter certeza. Em que situações recentes, não sei se você lembra, as Forças Armadas foram chamadas para intervir em questões de violência urbana? Você recorda? Eu recordo, assim, trago, né? Porque... Como eu disse assim, eu tive a oportunidade de estar em uma delas, né, em algumas delas nesse período aí, logo, né, 2001 a 2003, no Rio de Janeiro. Agora, as operações mais robustas, sem dúvida, foram aquelas que foram levadas a efeito no Complexo do Alemão, no Complexo de Comunidade, né, do Alemão, e no Complexo da Maré, que a doutora também esteve lá operando no terreno. 2015. Né? Então, essas duas foram as mais robustas, certamente, além de estar operando no terreno, desenvolvendo a missão que foi confiada, ali também houve uma questão de desenvolvimento doutrinário, lições aprendidas, né? Acesso aos relatórios, né, que de uma forma restrita podemos ter vistas, a reportagem de quem estava no terreno atuando e como a legislação, como as normas foram exigidas, né, o seu cumprimento e o que decorreu desse fato. Ou seja, a gente coloca aqui,
fato, valor e norma, né? Então a gente tem que estar sempre com a questão do fato adaptado à norma e vice-versa. Então eu posso dizer que a partir dessas grandes operações aí que aconteceram no Rio de Janeiro, muita da nossa doutrina, legislação interna de emprego também foi aperfeiçoada. E dizer, na Maré, como a doutora citou, nós tivemos aí um comandante, um general de divisão, atuando como sendo comandante da operação. Claro, também sobre a ingerência do Comando Militar de Área, que é um general de exército. Sim. Então é para dizer que uma operação de GLO que conta com um general de exército, um general de divisão e demais subordinados, ela demonstra a sua envergadura, a sua robustez. Assim, ela tem uma importância que demonstra que aquele cenário ele foi de uma importância tal que demandou o emprego de um efetivo daquele tamanho e sob o comando de uma autoridade também de nossa escala hierárquica, né, de nível elevado. É dizer assim, não foi um distúrbio que pudesse ser resolvido com pelotão, né, utilizando escudo e bastão, né? Na verdade, assim, foi uma... Pelo contrário, houve um planejamento que anteviu aquela operação, um número X de militares para participar. Se pegasse um efetivo que participou, sim, e se for ver, ali naquela situação, nós tivemos aí um efetivo deslocado de vários estados do país também. Para que houvesse uma preservação, porque não é raro encontrarmos os militares, né, os soldados, né, que moram na comunidade. Sim. Então, assim, colocar um soldado que mora naquela comunidade, na comunidade, na verdade, não é o mais desejável. Então, até vieram efetivos de fora do Rio de Janeiro para essa preservação. O que eu ia trazer é para lembrar que nesse tipo de operação nós tivemos a primeira baixa, a única baixa, né, que foi de um militar em confronto, né, desde a Segunda Guerra Mundial. Então, tivemos um cabo que foi justamente abatido numa operação, né, no Complexo da Maré. Então, assim, para demonstrar que esse nível de intensidade da violência ele foi público e notório. Sim. E o efetivo, né, que foi empregado das Forças Armadas e Forças de Segurança também foi grande, talvez até, como você disse, a doutora disse, não seja do conhecimento exato, né, de quem nos assiste ou da população em geral. Mas se for buscar os dados, né, que estão disponíveis no Ministério da Defesa, reportagens, vai ver que foi uma operação grande que se perdurou no tempo, atravessou, né, o tempo inicial que estava previsto e que entregou resultados, ou seja, houve parâmetros, né, que foram atingidos. Mas a questão é saber, como é uma operação episódica, ao fim da operação, os parâmetros eram aqueles. Foram entregues, devolvidos aos órgãos de segurança pública, ao Estado, ao município, e é saber se esses parâmetros tiveram condições de serem mantidos ou se voltou tudo ao que era antes. E aproveitando esse gancho, quando lá atrás você trouxe a possibilidade de delimitação do tempo, você acredita que quando essa operação ela ultrapassa um limite razoável de durabilidade, ela perde um pouco da sua eficácia? Você acha que se perde no tempo? Porque ao final vai ser feito um aparente balanço dos resultados que advieram daquela operação, no sentido que se possa entender qual foi a eficácia, certo? E aí, quando ultrapassados esse limite, aí eu não saberia dizer se existe um limite razoável de permanência daquela operação na comunidade, até pela própria percepção que a gente tem da comunidade em relação à presença das Forças Armadas ali, que, ao contrário, inclusive, das Forças Auxiliares, é muito menos benquista, entende? Então, essa aí é uma sensação que nós temos enquanto ali permanecemos. Mas, na sua visão, você entende que quando ultrapassa esse tempo, perdura muito no tempo, que perde um pouco da sua finalidade? Dois aspectos interessantes que a doutora abordou, que é o seguinte, é um questionamento, né? Como é que pode a população que é destinatária do produto de segurança, né, que a força pública leva e entrega, a própria população ser contrária? Ser resistente. E é verdade o que a doutora falou, assim, de muitas vezes a presença da força pública ela é vista como sendo um problema para a comunidade. Mas quem da comunidade? A gente vai entender que é o chamado cidadão de bem, a gente vai entender que são as famílias de bem que se sentem incomodadas, ou, na verdade, são pessoas que estão envolvidas com alguma atividade das organizações criminosas
e que se sentem realmente prejudicadas com as Forças Armadas, com as forças públicas, né? Então, há de se identificar bem quem são esses integrantes da comunidade que se sentem incomodados com a presença da força pública. Esse sem dúvida, mas a gente observa que não apenas eles. Outras pessoas também criam uma certa resistência ou aversão, outras compreendem um pouco qual é o papel das Forças Armadas naquela operação, mas a gente observa, a gente vislumbra no contexto real que algumas pessoas são resistentes. Por que a presença das Forças Armadas aqui? Até pela falta de entendimento, que é o que a gente está tentando trazer aqui para esclarecer a quem oportunamente vier nos assistir. Assim, é uma oportunidade de poder trazer justamente essa visão. Restabelecer a ordem ou garantir a ordem é uma tarefa que não é fácil, né? Não. Porque assim, se houve a ruptura da estabilidade, né, a ordem interna tem uma estabilidade. O ideal é que esteja mantida, né, uma estabilidade. Se houve essa ruptura, dizemos que é uma crise. A crise ela vai ser solucionável de várias formas. O braço armado, né, o braço da força, de uso da força, é uma das soluções. É claro que existem outras várias soluções, mas até o decisor determinar que se empregue a força pública, força de segurança, força armada, é porque outras não foram suficientes. Então, quero dizer assim, a identificação dessa população que se sente incomodada pode ter várias origens. Uma delas de estar realmente envolvida com a parte, né, das organizações criminosas. Uma prática delituosa. Né? A outra é porque, na verdade, a credibilidade que confere à força pública está afetada porque, em algum episódio, ou algum integrante da força pública não fez valer justamente aquele centro de gravidade da legalidade. Então, se é uma operação que está com todas as normas, todas as garantias, né, direitos fundamentais vigentes, o operador tem que ter essa habilidade. Ele tem que estar preparado para atuar fazendo uso da força na medida necessária e no tempo necessário tão somente para justamente dar garantia à população de que a força está ali para garantir a sua integridade e os seus interesses, não ao contrário. Não é a força pública sendo atuada contra a população. Não. É justamente o contrário, é para poder garantir que a população esteja bem e que o uso da força seja destinado somente àqueles que são os perpetradores. Dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Se é operação de segurança pública, o uso da força ele tem que ser seletivo, né? É bem diferente de conflito armado. Falando de segurança pública, o uso da força ele é seletivo. Ele tem que ser usado somente naquela medida necessária e no tempo necessário e para garantir a integridade e a vida de todos. De todos. Do agente que está atuando, da força pública, da população que está, né, no local, das vítimas e até digo, né, até mesmo da integridade do próprio perpetrador. Não, essa é a questão, essa questão, né, de dilema aí de uso da força envolve tudo isso. E assim, aí a questão de dizer por que existe, né, uma população contrária que fica, né, insatisfeita, na expressão que a doutora utilizou, a presença não é muito benquista. Então, isso é uma repercussão jurídica. Se a gente for buscar aí, né, durante as operações de garantia da lei da ordem, ações penais que foram, né, iniciadas na Justiça Militar. Justamente porque uma situação em que há emprego das Forças Armadas, as situações de ofensa, desacato, lesão, isso tudo contra as Forças Armadas passa a ser considerado crime militar. E aí vamos ter aí um rol de autores que foram levados à Justiça Militar, e por ser uma justiça rápida, célere, eficiente e com qualidade na produção dos seus julgados, civis que foram condenados. Diferente de quando isso acontece em relação aos órgãos policiais, né? Então, assim, a questão da legalidade assim, é o centro, né, da atuação das Forças Armadas, e a população tem que ter esse sentimento, porque segurança você vai ter uma medição por dois aspectos. A questão objetivo, né? O objetivo é você dizer assim, você tem meios concretos de segurança que você colocou naquela situação. Tem efetivo, tem medidas, etc. Agora, tem uma questão subjetiva que é de percepção. Você pode ter todos os elementos de segurança, mas estar ainda se sentindo inseguro. Então, o que eu vejo que a força pública tem que levar de forma eficiente são esses dois aspectos. Mostrar que os meios empregados são na dosimetria adequada. Eficazes para poder dar a solução naquela crise e fazer com que a população tenha justamente a percepção de que está segura. Que aquela atuação foi dentro da lei, foi dentro dos limites, foi dentro do necessário, e para garantir principalmente que a população, né, a população de bem, esteja, né, segura e que os perpetradores sejam levados dentro do devido processo legal, dentro do princípio do juiz natural, sejam levados justamente a responderem pelos crimes, né, na medida do que
violaram. Sim, obedecendo a esse regramento legislativo e os princípios, inclusive princípios estes que são praticados pelas próprias Forças Armadas nesses cenários. E já encaminhando para o final da nossa entrevista, eu vou fazer uma pergunta mais diretamente relacionada à sua atuação, que diz respeito ao seguinte: você poderia nos contar a respeito de uma operação específica, você disse que participou de 2001 a 2003, não foi isso? Em que você participou e como é que foi essa sua experiência em lidar com a violência urbana naquele cenário? Porque era algo muito novo. Hoje, falar-se de garantia da lei e da ordem é algo mais palpável. As pessoas conseguem vislumbrar melhor como é que isso funcionaria numa dinâmica específica. A gente pode utilizar o Rio de Janeiro como parâmetro, porque tanto o doutor quanto eu estivemos lá participando dessa operação. Mas no sentido da operação mesmo, em si. A sua experiência, como foi e como você se sentiu diante daquele contexto? Você era comandante da operação, a oportunidade? Nesse episódio, nesse espaço de tempo que eu citei, eu era oficial de operações, numa unidade no Rio de Janeiro, onde eu era oficial de operações responsável justamente por levar a proposta ao comandante de emprego da nossa tropa dentro da área geográfica que nos foi delimitada, né? Só para fazer um antecedente, doutora Fabiana, dizer o seguinte, né? Esse tipo de operação ele não é inovador, não foi inédito, né, a partir dessa época, porque, na verdade, nós tínhamos outro nome, se chamava de Operações de Defesa Interna, isso antes de 88, né? Então, na verdade, as Forças Armadas sempre atuaram no sentido de que realmente ser um instrumento, um mecanismo de proteção do Estado para que se mantivesse a ordem interna, a democracia, que são, né, conceitos muito raros para nós. Ocorre que a partir da Constituição foi dada essa nomenclatura, essa missão, e antes mesmo de 2000, 2001, houve emprego das Forças Armadas, ainda desenvolvendo essa nova nomenclatura da missão atribuída, quando houve justamente esgotamento dos meios de segurança pública. Se puder ver aí na história, vamos ver que nos anos 90 teve isso no Nordeste, teve isso em algumas situações isoladas. No meu caso específico no Rio de Janeiro, comecei a servir nesse período, como oficial de operações, nós tínhamos uma comunidade, que era uma área atribuída ao meu quartel, que eu servia naquela época, que justamente tinha essa ideia de um esgotamento dos órgãos de segurança pública. Ou até, aí é um conceito que se tem, que também se coloca como sendo um dilema, é chamada operação de GLO preventiva. É dizer, não há efetivamente o esgotamento, mas se vislumbra que haverá. Então, preventivamente, se decreta uma operação de GLO para conter essa ameaça de que haja o esgotamento. Então, também há essa possibilidade. Foi o contexto em que nós atuamos, né? Nós ocupamos uma comunidade porque havia... a inteligência tem que estar muito, né, próxima, alinhada, com essa questão da operacional. Então, nós tivemos aí produtos de inteligência que nos trouxeram que haveria uma ação, né, de organizações criminosas que estariam a impedir a população de livre locomoção. E foi próximo, né, a ter um evento no Rio de Janeiro, que era próximo do Carnaval, justamente onde se tem a cidade ocupada por turistas, né, a cidade se projeta, tem uma visão mundial por conta desse evento. E, na verdade, então, foi deflagrada uma operação preventiva. Não que estivesse havendo já a violência, mas por conta de dados de inteligência que haveria uma grande chance de ocorrer. Então, preventivamente ocupamos, aí teve um caráter dissuasório. As Forças Armadas atuam muito com essa perspectiva do caráter dissuasório, tanto internamente como, né, na defesa externa. É mostrar que nós temos um poder de combate que, se empregado, vai ter um resultado, né, de uma dimensão onde o oponente, seja esse agente perturbador interno, seja um agente externo, ele, na verdade, se inibe de querer perpetrar alguma ação ofensiva, sabendo que vai ter uma resposta, né, contundente. Então, as Forças Armadas atuaram nessa ocupação de várias áreas geográficas no Rio de Janeiro, comunidades, né, áreas também, né, que estão mais preservadas, como as áreas turísticas, né, Copacabana, Ipanema, Leblon. Então, tivemos vários efetivos empregados nessas áreas delimitadas geograficamente, cada uma atribuída a uma unidade militar, onde eu pude observar. Você era capitão na época? Era capitão. Era um jovem capitão. E aí, na verdade, o capitão tem muita impulsividade, né? O capitão, eu digo que, na verdade, é o único posto que ele é difícil de ser substituído, né? Só pode ser por outro capitão. Porque ele tem justamente a impulsividade, a inteligência, né? O vigor.
E aí Perspicácia. Perspicácia. A gente fala que é muito difícil. Um major não substitui um capitão e nenhum tenente substitui o capitão. Só outro capitão substitui o capitão. Mas então, a recordação que eu tenho, né, aí, né, uma comunidade, posso falar que é a comunidade da Rocinha, né? Então, Rocinha. É uma grande comunidade. Muito grande comunidade. Em termos de área geográfica, em termos de população, mais que muitas cidades brasileiras, e que nós ingressamos subindo pelas vielas. E aí é aquela questão, né, de baixo para cima. E é uma comunidade geograficamente bem estruturada. Bem estruturada e politicamente muito estruturada. Tudo ali repercute muito rápido. Sim. Então, assim, subindo por vielas, né, subindo por áreas de acesso, por vias de acesso não tão conhecidas, onde certamente quem vive na comunidade tem muito mais conhecimento, sabe, né, de um labirinto para outro. Sim, óbvio. Mas nós ocupamos com quantidade e com visibilidade e preparados, né? Tanto dentro, né, dos principais locais que eram para serem ocupados dentro da comunidade, como também, logicamente, né, na parte de baixo, né, do início, para demonstrar o seguinte: se for necessário, a parte do efetivo que está aqui embaixo vai subir também. E se for necessário reforço, vai vir mais gente, vai vir mais tropa para subir também. Então, é dizer, pela nossa presença, o que nós queremos é cumprir a missão que nos foi atribuída, preservar a população para que ela possa ter o seu direito, né, de ir e vir, como está em todos os meus direitos fundamentais. E nós tivemos um êxito nessa operação. Tudo que se configurou como sendo uma ameaça que poderia ter, de impedir a população de se deslocar, de ter ações criminosas, justamente por conta desse evento, né, com muitos turistas, nesse ano não aconteceu. Então, justamente pela presença dissuasória das Forças Armadas. Não houve confronto. Tivemos algumas questões de prisões pontuais, etc., mas tudo de forma resolvida conforme previsto na lei. Conforme na lei e conforme nós tínhamos também nossas regras de engajamento, tínhamos ali os procedimentos operacionais, tudo isso foi cumprido. Esse ano, a partir de 2001, com o decreto, né, que regulamentou a GLO, isso tudo foi um passo, né, um grande passo que avançou justamente nesse aperfeiçoamento. Então, assim, a nossa experiência é nesse sentido aí. É demonstrar que, na verdade, quando a doutora falou da presença do Exército, das Forças Armadas, né, nesse cenário, eu vi presencialmente dois tipos, né? Aqueles que vinham cumprimentar, tirar foto, pedir para tirar foto, aqueles que comentavam que os bom. Que admiravam o trabalho e os que não. Que pediram que nunca saísse mais de lá, que permanecesse o tempo todo lá. Como também a gente, monitorando por rádio, a gente aí, a guerra, né, cibernética, a gente conseguia ter a frequência de rádio operada pelos marginais também, pelos criminosos, onde nós sabíamos, quer dizer, uma parcela do tráfego de mensagens entre eles. Tráfego de mensagens. Acho que tinha os dois na época, mas nesse período o tráfego ficou realmente sufocado. Sim. Então, nesse tráfego de mensagens... Porque a presença das Forças Armadas ali obstaculizavam as ações. Tanto dos consumidores que iam até lá, como o comércio, a logística entre eles, para fazer chegar, fazer sair. Isso, de fato, sufocou, né? Então, assim, o que se quis é que se cumprisse a missão da forma mais célere, dentro do que foi previsto, para que, justamente, as Forças Armadas saíssem daquele cenário e a população voltasse à sua vida, vamos dizer, normal como era, e, infelizmente, sofrendo também as influências de quem acaba assumindo essas ações de demonstrar uma autoridade na comunidade. A gente dizia para a comunidade, nessa oportunidade que tivemos de falar com os moradores, que a verdadeira autoridade é aquela do Estado. As Forças Armadas, as forças policiais que estavam presentes, são alguns dos representantes do Estado, mas, claro, não devem ser os únicos. E o que nós escutávamos é o seguinte: então seria bom que o Estado estivesse aqui o tempo todo, porque, na verdade, quando o Estado não está, a autoridade que se instala nesse vácuo, porque não tem vácuo de poder, é justamente a autoridade do mal. Sim. É isso. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de ter podido contar com a presença do Dr. Eduardo Bittencourt aqui conosco. Obrigada por compartilhar os seus conhecimentos, a sua experiência de forma tão minuciosa, detalhada. Eu acredito que vocês terão uma percepção muito maior dessa representatividade do cenário de violência, direito internacional humanitário, não é isso? Direito internacional dos conflitos armados. E lhe passo a palavra para fazer as suas considerações finais, por favor. Doutora Fabiane, agradeço essa oportunidade, para mim é um privilégio poder trazer essas perspectivas, para justamente gerar o debate, gerar o estudo, né? O Dia Internacional dos Conflitos Armados é, na verdade, mais próximo de nós do que pensamos, né? Isso por conta também do que se passa no cenário regional entre países vizinhos, o que se passa no nosso cenário, né, doméstico,
Então, de modo que eu incentivo a nossos assistentes e espectadores possam ter acesso ao direito internacional dos conflitos armados e se interessar por esse ramo do direito tão necessário, né, para nós. Levar um pouco mais também do conhecimento, né, das nossas Forças Armadas para nossos espectadores. Todo elemento da população, toda pessoa da população brasileira faz parte, né, de um sistema de defesa nacional. Então, que possam conhecer melhor as suas Forças Armadas, saibam das suas possibilidades e que possam admirá-las como sendo justamente um instrumento de proteção do Estado em proveito, né, em prol da população brasileira. Assim vejo e assim agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Eu quem agradeço. Conheço a Associação Brasileira de Advogados, conheço o nosso trabalho. Eu sou Fabiane Andrade, presidente da Comissão Nacional de Direito Militar, diretora da ABA, no Distrito Federal, e conto com vocês no nosso próximo episódio de podcast. Até mais.